Apego e relações amorosas. Por que é tão importante a gente falar sobre o nosso tipo de apego e vincular isso às nossas relações, todas elas, as relações familiares, de amizade, profissionais e as relações românticas, amorosas? Porque o nosso padrão de apego vincular, ele vai influenciar no nosso comportamento nas nossas relações. E essa influência pode ser positiva ou negativa, dependendo do nosso apego. Então, existem 4 tipos de apego, né? E eu vou explicar para vocês de onde isso surgiu. A teoria do apego ela foi desenvolvida pelo John Bowlby, um autor, psicólogo, estudioso, que fez pesquisas ao longo de muitos anos, acompanhando a interação entre mães e bebês. Vários tipos de mães. Mães mais protetoras, mais presentes, mães mais frias, mais indiferentes, mães mais bravas, e foi identificando e registrando a reação dos bebês a essas mães, como os bebês se comportavam a cada mãe e a cada interação desse tipo, ao longo de um tempo. E qual foi o tipo de vínculo que eles estabeleceram ao longo desse tempo e através dessas interações. E foi aí que ele descobriu que nós temos 4 tipos de apego: o apego evitante, o ansioso, o seguro e o desorganizado. E cada apego desse não vai existir em vão. Ele vai depender exclusivamente do tipo de apego que você teve, do tipo de vínculo que você estabeleceu com os seus pais ou cuidadores, quem ocupou essa função na sua vida, até os seus 2, 3 anos de idade. E a partir do momento que esse padrão de apego vincular está estabelecido, ele vai te acompanhar ao longo da vida e sim, ele vai se fazer presente nas suas relações, podendo trazer dificuldades e problemas para você. Por exemplo, nós temos o apego evitante, que é aquela pessoa que, no seu vínculo com os pais, não foi atendida nas suas necessidades emocionais, afetivas, nas suas demandas, né? Uma criança que foi mais ignorada, que foi deixada mais de lado, né? Ou que estava numa estrutura familiar muito desestruturada e entendeu que não podia contar com esses pais como protetores, como cuidadores, porque esses pais não desempenhavam um comportamento esperado por adultos responsáveis por aquela estrutura e aquela dinâmica. Então, são pessoas que entendem que não adianta elas expressarem afeto, elas se vincularem, porque elas não vão ter, em contrapartida, uma manifestação positiva das pessoas, dos vínculos. Elas não vão ser amparadas, cuidadas, as pessoas não vão dar importância a elas, não vão priorizá-las, elas não podem contar com ninguém, elas são sozinhas e só contam consigo mesmas. Então, são pessoas que aprenderam a serem sozinhas e por isso elas têm uma dificuldade com a intimidade, com a aproximação, porque isso é uma ameaça para elas. Elas se sentem muito fragilizadas e vulneráveis diante do vínculo, do apego, da intimidade. E elas tendem a evitar, a estabelecer um tipo de controle que faz com que elas até se envolvam, mas dentro de certos limites que elas impõem para que elas se sintam protegidas e seguras e não fragilizadas. O apego ansioso é quando a pessoa entende que o amor não está ali posto, gratuito, disponível para ela, sem um preço. É como se o amor tivesse que ser batalhado, lutado, como se tivesse condição sempre para o amor. Então ela tem que se dedicar muito, ela tem que agradar, para que ela consiga sentir que aquela pessoa está garantida, aquele vínculo está garantido, de que ela não vai perder aquele afeto, não vai perder aquele vínculo, aquela pessoa na vida dela. E diante de qualquer oscilação no comportamento da outra pessoa, ela já fica com medo ativado, já entra num modo ansioso, às vezes até desesperado, porque teme a rejeição, teme o abandono, teme a perda do vínculo, porque na relação com seus pais, os seus pais oscilavam. Os seus pais não a amavam incondicionalmente, pelo contrário, o vínculo, o afeto, o acolhimento, a proteção eram dados sob condições. Se a criança era boazinha, se ela correspondia ao comportamento que os pais desejavam, ela tinha a atenção deles. Se ela não era, essa atenção era negada a elas. O apego desorganizado é um apego muito difícil, porque ele vem de lares que são muito desestruturados, são muito desorganizados. Então, os adultos, né, os pais ou cuidadores, são pessoas que oscilam muito, são pessoas que têm um desequilíbrio
emocional. Então é a mesma pessoa que fala que te ama, ela te bate, ela te xinga, ela te ofende, né? É um lar em que as pessoas que são responsáveis por proteger a criança, por assegurar que a criança vai ter ali toda a estrutura necessária para ela se desenvolver bem, também são as pessoas que fazem mal à criança. São as pessoas que geram dor e sofrimento e trauma na criança. Então essa criança, ela desenvolve esse apego porque ela quer o amor, ela quer o afeto, mas a proximidade assusta, porque ela acha que o outro vai machucar, que o outro vai trazer muito sofrimento, muita dor. Então ela aproxima e afasta, aproxima e afasta, aproxima e afasta. Ela quer, mas ela tem medo. Ela quer amar e ela ama e ela quer o vínculo, mas ela foge do vínculo. Então é um apego difícil e de muito sofrimento. E o apego seguro é o apego mais saudável, o apego mais equilibrado. É aquele em que os pais conseguiam amparar, acolher, amar, mas também oferecer para a criança liberdade, deixar a criança segura para explorar o ambiente, fazer com que a criança tenha segurança nela mesma, que ela tem os pais ali para tudo que ela precisar, mas que ela também é capaz de se amparar, ela é capaz de se proteger, ela é capaz de dar conta das situações. Então é o tipo de vínculo em que não há medo da rejeição, não há medo do abandono, não há dificuldade em expressar emoções, não há dificuldade em se expor, não existe nenhuma relação de ameaça com o vínculo e com a intimidade. É uma relação realmente saudável com o vínculo em geral, com o apego e intimidade em geral. É o tipo de apego ideal, é o mais funcional, é o mais equilibrado, é o mais saudável, mas é o mais difícil da gente encontrar por aí. Porque para a pessoa ter desenvolvido um apego seguro, ela tem que ter vindo de uma família estruturada, equilibrada emocionalmente, uma família em que os membros dessa estrutura também tenham apego seguro. E é difícil a gente encontrar isso. Geralmente os lares são mais desestruturados. Todos esses tipos de apego podem ser tratados em psicoterapia por um profissional que domine a teoria do apego e que saiba utilizá-la nos tratamentos, porque o objetivo é que as pessoas que têm um apego evitante, o ansioso e o desorganizado consigam desenvolver estratégias e comportamentos de apego seguro nas suas relações para que dominem os seus medos, para que consigam derrubar essas crenças que foram criadas, desenvolvidas a respeito do vínculo, do afeto, das relações em geral, para que passam a se estabelecer relações com mais segurança, com mais equilíbrio, com mais confiança, né, sem serem dominadas pelos seus medos e pelos seus traumas do passado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então esteja sempre ligado aqui no canal, porque eu trago sempre conteúdos psicoeducativos para ajudar vocês a ter mais autoconhecimento, a identificar em si ou em seus pares esse tipo de características e busquem ajuda se julgarem necessário. Então é isso, um beijo e até o próximo conteúdo.